Bom dia, meus pequenos! Estamos aqui para mais uma aula de ciências. E como tema da aula de hoje, nós vamos trabalhar 3 conteúdos que já é do conhecimento de vocês. Então, nós vamos recordar. O primeiro será matéria, depois misturas e depois materiais biodegradáveis e não biodegradáveis. Então, para iniciar a nossa aula, vamos conceituar matéria. E nós sabemos que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Por exemplo, esse pincel é uma matéria, seu caderno é uma matéria, a TV, o computador, o celular, tudo que ocupa lugar no espaço é matéria. E objetos que são feitos da matéria são denominados corpos, como por exemplo, uma mesa de madeira, ela é um corpo. E a matéria que foi produzida ela vai ser a madeira. Outro exemplo que nós temos, por exemplo, uma barra de ferro, para colocar, por exemplo, no portão da casa, é um corpo. E qual foi a matéria que foi produzida aquele portão? É o ferro. Então, corpo é o objeto que é produzido através da matéria. A matéria também, ela pode ser encontrada de 3 formas diferentes. Nós temos a forma sólida, líquida e gasosa. Vale destacar também que 2 corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Por exemplo, eu estou nesse local. Tem como outro corpo ocupar este local aqui? Não. Por quê? Porque 2 corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar. Então, continuando sobre as 3 formas que nós podemos encontrar a matéria, nós temos a forma sólida, que é a forma que ela possui forma definida. Então, ela geralmente vai ser dura e resistente. Se eu levar para o exemplo da água, eu vou ter que o exemplo sólido é o gelo. Só que quando eu trabalho com material, a forma sólida é essa, que tem dureza e tem resistência, não é verdade? Então, essa é a forma sólida. Nós temos também a forma líquida, que aqui, como eu trouxe exemplo, é a água. A forma líquida, ela não tem forma própria. Ela vai se formar dependendo do local onde for colocada. Por exemplo, eu coloquei a água nessa taça. Então, ela se deu essa forma, por quê? Por causa da estrutura o qual ela está inserida. O mesmo jeito é se eu colocar essa água numa piscina. Se a piscina for redonda, for quadrada, for triangular, ela vai ficar naquele formato. Então, ela não tem forma definida. E nós temos também o estado gasoso. Que o estado gasoso, ele nem tem forma e nem tem volume definidos. Trouxe como exemplo aqui a bola. Dentro dessa bola, nós temos o estado gasoso, que vai ser o ar que está inserido dentro dela, para que ela poder ter essa forma. Então, essas são as 3 formas em que a matéria pode se encontrar. Então, partindo para o conteúdo de misturas, nós temos 2 tipos de misturas. Nós temos a mistura homogênea e nós temos a mistura heterogênea, onde vai estar relacionada com a formação de faces. Tia, como assim? Tia, é difícil? Não, calma, tia vai explicar. Meus amores, homogênea, o que acontece? É quando eu misturo os componentes e depois deles estarem misturados, eu não conseguir distinguir o que eu misturei.
E na heterogênea, os componentes eles vão estar misturados, só que eles vão apresentar faces, destacando os componentes que foram utilizados. Vamos analisar as gravuras. Aqui eu trouxe uma representação para vocês de um copo com água mais açúcar que estão dissolvidos. Se essa imagem está me mostrando, se eu olhar aqui, dá para me dizer assim, aqui só é água. Na mistura homogênea, eu só vou saber que tem dois tipos de composição por causa, vamos dizer, do gosto. Se eu coloco a água e o açúcar dissolvido, eu só vou ver a coloração da água. Se eu coloco a água e o açúcar, o sal dissolvido, o sal ele dissolve todo e fica só a aguinha, eu vou ter também uma mistura homogênea. Já aqui, meus amores, lembrem, quando eu falo em heterogênea, quando os componentes estão misturados, ele vai ter a parte que demonstra os dois componentes que foram utilizados. Essas partes são chamadas de fases. Então, aqui nós temos uma mistura heterogênea, porque nos mostra faces. Aqui, eu tenho 3 demonstrações. Nessa primeira, eu tenho o óleo, a água e o gelo. Podemos analisar aqui, na primeira fase, nós temos a água. Na segunda fase, nós temos o gelo acima da água. E na primeira, nós vamos ter o óleo. Na segunda gravura, nós temos a água gaseificada e o gelo, onde a água gaseificada ficou embaixo, que é a água com gás, e em cima ficou o gelo. Nessa outra gravura, nós temos óleo, gelo, água salgada e granito. Então, nós temos aqui 4 faces. Nós temos a primeira fase é a água salgada, corrigindo, a primeira fase que nós vamos ter é o granito, que vai estar lá no fundo do copo. Depois nós temos a água, após a água nós temos o gelo e na superfície nós temos o óleo. Se vocês perguntarem à mãe de vocês, desse jeito, mamãe, quando a senhora vai colocar o arroz no fogo, que o arroz é refogado, coloca o óleo, coloca o alho e o salzinho e refoga, depois coloca o arroz e por último acrescenta a água. Perguntem a ela o que acontece. Só que eu vou dizer agora e vocês vão perguntar se tia está dizendo a verdade. Quando a mamãe acrescenta a água nesses ingredientes que eu falei para vocês, o que acontece? O óleo ele vai subir e ficar por cima da água. Pode perguntar à mamãe de vocês para vocês verem como não é verdade. Por quê? Porque a água e o óleo é um tipo de mistura heterogênea. Homogênea vai ser o tipo de mistura que você não vai saber quais os componentes que estão ali inseridos. Partindo então para materiais biodegradáveis e não biodegradáveis, nós temos que os biodegradáveis são materiais que vai sofrer decomposição pela ação do micro-organismo, como por exemplo, frutas, verduras e até mesmo o papel. Já quando nós partimos para os materiais não biodegradáveis, são aqueles materiais que permanecem no ambiente por muitos e muitos anos e são provenientes do petróleo, que como vocês sabem, é muito causador de poluição no meio ambiente. Então, como forma de diminuir também a poluição, nós temos a reciclagem. E o que é reciclagem? É eu pegar materiais, que para mim eram considerados lixos e reutilizá-los de outra forma. Como, por exemplo, nós temos os papéis, as latas, os plásticos
e o vidro. São 4 exemplos de materiais que podem ser reciclados. Aqui também nós temos alguns objetos que eles são reaproveitados e dão vidas a outros objetos. Como, por exemplo, uma caixa de papelão. Uma caixa de papelão, eu posso utilizar ela para me trabalhar durante uma aula, para me colocar meus brinquedos, eu posso enfeitar ela. Temos também o pneu, que muitas pessoas constroem assentos e mesas com pneus. Temos as garrafas, que são usadas também como método de decoração. E aqui nós temos também a coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? É você fazer o descarte dos lixos nos cestinhos corretos para que alguns desses objetos sejam reciclados, como por exemplo o plástico, o vidro, o papel, dentre outros. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de ciências. Eu espero que vocês tenham entendido e como tarefinha de casa, eu estarei enviando para vocês uma atividade extra sobre o conteúdo trabalhado e como tarefa também complementar, eu quero que vocês utilizando na casa de vocês algum material que vocês ou a mamãe acha que seja lixo e você vai reciclar esse material. E vai estar também enviando fotos para os outros coleguinhas poder ver a grande criatividade que eu sei que cada um de vocês tem. Então, meus amores, eu estarei esperando. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beijão, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula!